Olá, boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook. Todos os domingos estão aqui conosco. Boa noite, Malô. Boa noite, Tudo bem? Leonardo. Tudo bem aí com vocês? Boa noite para quem já está nos acompanhando. A Rosana e o Matias, amigos nossos lá de Portugal, e a minha irmã Eliana também já está presente aqui, de Bom Sucesso de Itararé. Então, boa noite para todos. Boa noite para aqueles que forem se achegando. A Celina também acabou de chegar. Que mais uma vez o Senhor nos ampare, nos ilumine a todos, para que esse encontro possa ser de muita paz, harmonia, alegria nos dois campos da vida, se Deus quiser. Que os bons amigos nos inspirem, né? Nos E, inspirem, exatamente. Isso, e eu isso. estava falando com a Malô um pouquinho antes de a gente começar, de iniciar o ao vivo aqui, como que a gente estuda a gente vai começando o estudo e fala, bom, isso aqui eu acho que eu já dei uma melhoradinha, isso aqui eu acho que eu já aprendi um pouco. Quando nós chegamos ao final do estudo, nós vamos perceber que não, que ainda estamos bem longe, né? Embora Ainda estamos estejamos no bem longe. caminho, estamos bem Uhum. longe. E hoje, Isso. no nosso 20º encontro, então, né? Agora chegamos a 20 Nossa. encontros juntos, né? Nós vamos Uhum. tratar Isso. justamente da autenticidade. Ou, se Uhum. nós quisermos tratar um pouquinho melhor, da Uhum. mentira tratada por Jesus, né? Ou pior, né? Falar de mentira é pior, né, Leonardo? Vamos pegar o aspecto positivo, a autenticidade. Nós vamos Isso. trabalhar hoje Mateus, no capítulo 5, versículo 33 a 37. Então, eu vou Isso. postar para a gente a Vai lá. passagem para a gente fazer a leitura, tá? Uhum. Então, vamos lá. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a caridade do grande rei. Nem jures por tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. É o famoso sim, sim, não, não, né, Malô? Uhum. Isso. Os textos, aliás, as frases que estão em vermelho são palavras do Antigo Testamento. Jesus traz muito passagens do Antigo Testamento, justamente para que os judeus pudessem, que estavam ali ouvindo, pudessem perceber que o que Jesus falava tinha também um embasamento nos ensinamentos da Torá e dos antigos profetas. É o que acontece, então, nessas palavras que nós destacamos aqui. Né? Não, e quando a gente fala, no caso do juramento, ele era proibido pelo judaísmo. E essas proibições estão em vários livros do Antigo Testamento, no Levítico, Deuteronômio, em Números e também pelos profetas. Essas palavras, nem pela terra, aliás, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, eram palavras do profeta Isaías. Então, era proibido fazer juramento. Aliás, é o segundo mandamento, né? Não usar o nome do Senhor em vão. O que mostra para a gente que o juramento era proibido já desde os tempos de Moisés. É isso. É, e ele traz mais uma vez ali no início, ouvistes também o que já foi dito aos antigos, né? Mais uma Uhum. vez trazendo, isso não é novidade nenhuma, né, ao povo da Não, época. não era E, isso. e se ele vem trazer justamente essa questão, é porque tinha, né, o pessoal fazia juramento, o pessoal, Fazia. né? E Uhum. aí precisamos buscar um pouquinho a questão do autêntico, é tudo aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é Sim. legítimo, que é justo. É Uhum. justamente isso que Jesus vem trazer a necessidade de que nós possamos ser, né?
Uhum. Só uma colocação, Leonardo, que escabelo é um banquinho onde a gente pode apoiar os pés, né? Porque é uma palavra não muito comum no nosso dia a dia, né? Então, só para deixar claro ali, que nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, no caso dos pés do Senhor. Então, depois a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito disso também, mas é isso daí, escabelo é um banquinho onde a gente apoia o pé, tá bom? Os pés, isso. Sim. E aí, então, ele vem trazer que nós não podemos fazer juramento, e se nós fizermos, nós vamos ter que cumprir, então, né? Como se nós Isso. fôssemos ali os cristãos autênticos. Ele nos traz a responsabilidade, mais uma vez, de olhar para nós e refletir, né? Isso. Isso nos leva... Pode falar, Malô. O que eu acho engraçado, Leonardo, é assim, bom, está lá no segundo mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. E o juramento é usar o nome de Deus, o nome do Senhor em vão. Então, veja o raciocínio, né? Bom, já que eu não posso jurar em nome de Deus, posso jurar em nome de outra coisa, né? E era justamente o que os judeus faziam, como está aqui, ó, eles juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam pelo templo de Jerusalém, juravam pela própria cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei, aí no caso é o rei Salomão. Então, bom, já que não pode jurar por Deus, então eu vou jurar por outras coisas que eu considero importantes e são consideradas importantes e sérias pelo povo judeu. É até um pouco infantil. E daí eu também me lembrei, Leonardo, de quando a gente era criança e a gente falava assim: você jura por Deus que isso é verdade? E a gente escondia a mão atrás das costas com o dedinho cruzado, feito figuinha. Você lembra disso? Você lembra disso daí? Eu falei, nossa, é um comportamento tão infantil, né? Em relação aos judeus, mas a coisa era séria, porque o que tinha por trás desses falsos juramentos era justamente a mentira, não é? E aí, por que nós remetemos aos judeus, ao tempo de Jesus? Porque eles mentiam, né? Faziam os juramentos justamente de acordo com o que convinha a eles, né? Não mais ao que era do alto, não mais o que era de Deus, mas sim para poder, mais uma vez, cumprir os desejos pessoais, né, Malu? Que era conveniente a cada um deles. Isso. No caso, quando usar o nome de Deus no juramento, então, por exemplo, eu juro por Deus. Então, haviam duas possibilidades. Jurar por Deus é tomar Deus como testemunha de que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Ou então, Deus é testemunha de que aquilo que eu estou prometendo eu vou cumprir. E daí, se o que eu estou falando não for verdade? E se o que eu estou falando que eu vou fazer, eu não fizer? Como é que fica Deus nessa história? Né? Então, ele fica de testemunha da minha mentira, da minha trapaça. E isso era tão comum naquela época, porque as pessoas precisavam, de alguma forma, comprovar para os outros de que o que elas estavam falando era sincero, ou pelo menos tinha a aparência da sinceridade. Então, era, assim, algo muito banal, né? Banalizado, jurar ou tomar o nome de Deus em vão. É assim. Já mostrava que já não existia uma confiança, né? Um pelo outro, porque se havia necessidade do juramento é porque um não confiava no outro. Um não confiava no outro. Quando nós olhamos por um outro lado a questão, quando Jesus vem trazer isso, por que eu falei no começo que às vezes nós começamos estudando de uma forma e no final nós entendemos o quão enrolado nós estamos? Porque Jesus vem trazer o quê? Deus é o criador de tudo. Então, se nós não podemos jurar nada por Deus ou a Deus, então acabou, porque ele é dono de tudo, dos céus e da terra. Exatamente. Não sobrou nada para jurar, né? Não sobrou nada para jurar, exato, é verdade. E o que é pior, né, Leonardo? Se isso era muito comum há 2000 anos, mudou alguma coisa?
O ser humano não mudou nada. Se esse hábito era muito antigo, aliás, não era 2000 anos, né? Era desde a época, desde antes de Moisés. Antes, Aí, então você pode colocar aí uns 3.000, 4.000 anos, se já era do ser humano, né? Do ser humano, essa prática para assim, para maquiar as falsas intenções, ou melhor, a intenção de ludibriar o próximo, porque na verdade é isso, né? É mentir ou é uma trapaça, você está ludibriando o próximo com aparência de autenticidade e ainda por cima tomando Deus como testemunha das suas ações. Ora, se isso já é tão antigo quanto o ser humano já desde uns 4.000 anos para cá, meu Deus do céu, a gente continua exatamente do mesmo modo. É o que você falou, a gente pensa que está acertando e de repente vai ver que continua fazendo a mesma coisa que sempre fez. Porque isso foi atravessando os séculos, né? E hoje continua desse jeito. Né? Só que agora que a gente já tem os ensinamentos do Evangelho e o Espiritismo, a gente não pode pôr mais o dedinho cruzado atrás das costas quando estiver jurando por alguma coisa. Vai ficar muito feio. não tem mais validade. A Não vai. Eliana falou aqui, lembrando o que você disse, né? Quando nós falávamos juro por Deus, aí nós falávamos assim, não, jurar por Deus não pode, é pecado. Ah, então eu juro pela minha mãe, jura pela sua mãe, né? A gente começava. Como que nós buscamos ferramentas a toda hora de tentar provar a nossa versão, não é? Olha, juro por aquilo que é mais sagrado, né? Olha, e tudo isso daí, né? Legal. E aí e nós vamos achando desculpas no dia a dia, mentiras por coisas simples, né? Às vezes por esconder uma situação, não fui eu, ou às vezes alguém liga, nós falamos, bom, não tô aqui, fala que eu não tô. Então nós vamos levando pelos sentidos mais simples. E a gente não entende que isso está indo contra o ensinamento do Cristo também. Exato. Então fica muito complicado, né? Agora não tem mais o telefonema, né, Leonardo? Você passa uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa vai responder no dia seguinte, fala que acabou a bateria, que o celular caiu, que perdeu, não é? Então a gente vai encontrando novas formas de ir enganando as pessoas, de ludibriar as pessoas. Oh, que coisa feia, meu Deus. E vai tornando cada vez mais complicada essa questão nossa convivência, né? E ao invés de nós nos olharmos a fim de completar e ajudar no progresso, cada vez mais nós vamos nos distanciando com tudo isso, né, Malu? E acho que esse é o grande problema disso tudo. Isso. No texto, no trechinho que a gente leu, Leonardo, da maneira como também é colocado, quando ele fala ali, olha, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o banquinho onde Deus coloca os seus pés. Porque a visão que se tinha de Deus naquela época, e ainda para muita gente, é que Deus tem a forma humana, né? É um velhinho de barbas bem longas, sentado realmente num trono, como um grande rei, vigiando todos os seus servos e os seus súditos. Ora, a visão de Deus por esta forma, o Espiritismo ajuda a gente a perceber Deus de uma maneira muito diferenciada, colocando Deus para nós como a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema de todo o universo, ou seja, um grande foco de energia, de onde todos viemos. Então, pensar que Deus está sentado num trono, descansando seus pés num banquinho, ainda é uma visão da divindade muito de acordo com aquela época dos judeus, mas ainda tem muita gente que considera o Senhor exatamente desta maneira, né? Isso. Eu estava no mudo. É justamente essa visão que nos afasta da realidade dos ensinamentos que o Cristo vem trazer, né? Nós não olhamos de fato para as coisas espirituais como são mesmo. Nós vamos nos adaptando à nossa criatividade, né, a fim de nos moldarmos à nossa segurança, e esquecemos do mundo espiritual que
que rege por nós. É. Lá no... Pode falar, você ia falar, né, Manu? No versículo 36, Leonardo, onde Jesus fala: nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto, mostrando para a gente que nós não podemos sequer usar o próprio corpo como testemunha das nossas ações, porque o nosso corpo não nos pertence. Também, né, ele será devolvido à química da natureza, né? Agora, sobre essa questão que não temos o poder de tornar o cabelo branco ou preto, acho que Jesus ia ter que dar um up nesse versículo 36, porque hoje a gente faz isso, né, Leonardo? Quem, com as tinturas aí, as pessoas colorem o cabelo da cor que bem desejarem, não é? Então, isso na época não existia, mas hoje esse versículo, se tomado ao pé da letra, já seria um contraste com as palavras de Jesus. Então, vamos interpretar corretamente, né? Apenas pelo nosso desejo, apenas pelo desejo, não pela ação, nós não conseguimos sequer acrescentar 1 centímetro na nossa estatura. Claro que você põe um salto alto, você fica muito mais alto. Você passa uma tintura no cabelo, pinta o cabelo da cor que quiser. Mas não é disso que Jesus se refere, né? Que nós não podemos jurar por nada, muito menos o cristão, né? O cristão deve ser autêntico, sempre. E trazendo essa comparação do cabelo, a mulherada vai ficar brava comigo, né? Mas será que nós estamos tentando trazer uma mentira também? Porque não deixa de ser, né, Malu? O cabelo não é mais como o original, conforme a criação, né? Mas, olha, Leonardo, veja como continuam atuais as palavras de Jesus, no sentido de que nós sempre buscamos até mesmo uma aparência artificial. A gente quer se mostrar aos outros, ainda mais hoje com os recursos dos Photoshop da vida, de mostrar para os outros uma aparência que nós não temos, ou que somos virtualmente aquilo que não somos realmente. Então, de alguma maneira, também estamos utilizando a nossa aparência modificada com as maquiagens e os tratamentos para passar uma falsa ideia daquilo que somos, da nossa essência. Mas se isso faz bem para a pessoa e ela continua sendo exatamente como ela é, tudo bem, não tem problema algum, né? Precisa separar bem as coisas aí. Mas é difícil, né? E trazendo até essa questão que traz lá, nem jurar, porque não podemos mudar nem o tom do cabelo, né? De branco para preto. Nós não conseguimos mudar nem o que está em nós, né? Não. Nem o nosso íntimo, e nós queremos muitas vezes mudar para o outro, né? Então também podemos trazer esse significado. Muitas vezes buscamos exteriorizar o que nós não somos, mas nós não conseguimos nem mudar intimamente, quem dirá externamente, né? Isso. Há muitas pessoas, em muitas situações aflitivas pelas quais elas passam na vida, onde elas dizem assim: eu preciso mudar por fora para me sentir melhor comigo mesma, para depois conseguir mudar por dentro. Tudo bem, se ela conseguir realmente chegar nessa mudança exterior, está de bom tamanho. Mas voltando, Leonardo, ao nosso texto, né, voltando ao nosso assunto de hoje, quando Jesus fecha esse bloquinho, aliás, com o versículo 37, só para situar aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos chegando no finalzinho, na finalização do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas veja bem, nós ainda temos mais 2 comparações de Jesus com a antiga lei. No total, são 6. Porque nós estamos naquele trecho do Sermão do Monte, em que Jesus está tratando ou melhor, ele está abordando a maneira como nós tratamos o próximo, tomando como base
os 10 mandamentos. Então, ele começa falando do não matarás, não adulterarás, da questão do divórcio, e hoje estamos tratando do sim, sim, não, não. Ou melhor, da questão do juramento, que o cristão, o verdadeiro seguidor das leis divinas, não precisa jurar por nada. Então, para encerrar, então hoje nós estamos na 4ª comparação. Faltam mais 2, portanto, mais 2 domingos, para nós fecharmos o capítulo 5, tá? Só para o pessoal se situar no trecho em que nós estamos, porque Jesus agora está abordando justamente um ponto delicadíssimo, e claro que o mais difícil ele vai deixando para o final, né? E agora ele continua fechando o cerco em torno das ações, das atitudes de uns para com os outros. E essa questão do juramento era prática muito comum, mostrando que na época também havia muita desconfiança no relacionamento entre as pessoas. Era isso, Leonardo, só queria situar para mostrar que nós estamos caminhando dentro dos conformes, no capítulo 5 de Mateus, tá bom? Depois melhora um pouquinho, né? Depois é um pouquinho de... o capítulo 6... o capítulo 6 vai dar um fôlego para a gente, mas o capítulo 5 está fechando o cerco. Está apertando, né? Uhum. E aí nós vamos entrar, então, ali no versículo 37, né, Malu? Uhum. Seja Isso. o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Ou seja, vem do mal ali, né? Muitas traduções, às vezes, trazem até do Satanás, né? A gente encontra algumas traduções. E aí ele vai trazer o sim, sim, o não, não, que é tão conhecido, mas dentro do que nós estamos falando, é o sim justamente como... É trazer o sim justamente como é, e o não justamente como não é, né? Trazer bem definir essa questão agora, né? O sim que exteriorizamos deve ser coerente com o sim que temos internamente. E a mesma coisa, o não que externamos deve ser coerente com o não que interiorizamos. É justamente isso, a questão da autenticidade, de ser autêntico consigo mesmo, primeiro, para poder ser com o próximo. Sim. Quando nós vamos trazer Emmanuel lá no Pão Nosso, no capítulo 80, ele vai tratar justamente do sim e do não, né? Essa então, lição ele vai trazer... muito bonita. Eu separei algumas passagens. Ele vai fazer assim, o nome do título, o título do capítulo, né, capítulo 80, é o não e a luta. Então, ele vai trazer, ama de acordo com o evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Então, o primeiro passo é esse, não adianta a gente amar e amar de uma maneira que vai nos afastando de Deus, né? Nós temos que ter esse olhar pelo sim e pelo não. Depois ele traz, ajuda, entretanto, não deixes que o teu amparo crie perturbações e vícios para o caminho alheio. Então é preciso ajudar, mas desde que não atrapalhemos também lá à frente. Sim. E o atrapalhar aqui, às vezes só o falar, né, ou mostrar a maneira errada já vai atrapalhar o progresso do outro, né? Certo. Atende com alegria o que te pedes um favor. Contudo, não cedas à leviandade, à insensatez. O sim pode ser muito agradável entre as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Então é isso. Muitas vezes a gente vai pelo sim, sim, tudo é sim, a gente aceita tudo, e nós esquecemos que às vezes o não é o que vai nos construir de fato, né? Nós vamos indo com o mundo, nas ondas do mundo, e aí quando nós percebemos já é tarde. Então, às vezes, o não, ele vem para corrigir. Depois ele traz no final, que eu acho que é a questão mais reflexiva, ele vai trazer que Jesus não é o mestre, não só pelo que ele fez, mas também por tudo aquilo que ele deixou de fazer. Então, a reflexão às vezes nós aceitamos fazer tantas coisas, esquecemos que o não fazer
às vezes é o mais importante, né, É o mãe? mais importante, sim, é manter a coerência, e Jesus, nesse ponto, realmente sempre foi muito coerente e muito fiel ao seu planejamento, ao planejamento da sua existência aqui na Terra. Muito bonito Quantas essa coisas que ele questão. não realizou justamente porque Uhum. ia contra, né? Ia contra esse planejamento divino. É isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade em falar não, Leonardo. E você? Preciso falar? Você já sabe, né? Meu Deus, que dificuldade em dizer não, justamente com o receio de magoar o outro, né? Mas, às vezes, justamente por causa desse receio, a gente perde a nossa coerência, a gente perde a nossa autenticidade íntima e a gente fica aflito, né? Porque, como o Emmanuel diz nessa lição, que é muito bonita, é o livro Pão Nosso, capítulo 80, nós temos aquela falsa concepção de que o sim tem que ser dito sempre com alegria, e o não tem que ser falado sempre de forma carrancuda, porque o não tem que ser sempre agressivo, e o sim tem que ser sempre meloso, nem uma coisa e nem outra, mas eu não consigo, assim, essa questão do não é um bloqueio que eu tenho, Leonardo, de não É, conseguir falar não. mas eu acho que não é nem o bloqueio, sim, mas acho que na tentativa de cada vez acertar, e, ou melhor, de cada vez não errar, Malu, E né? Que é não essa errar, preocupação que nós temos do não errar, que às vezes a gente Uhum. acaba errando, faz parte, é a Sim, construção, é claro o que erramos. crescimento. É. Erramos feio. Isso. O Uhum. Caligares, ele traz uma história, não sei se você não quer contar ela, é justamente daquela moça que vem para a cidade, aquela jovem, você chegou a ler Não, Leonardo, na não, Voz do pode Monte? ler. Não, não É, li. ele vai O falar Caligares ou que a Simonete? Simonete, né? O Caligares, Simonete, Simonete, ah, tá, Richard tá Simonete. certo. Uhum. Ele vai falar que ele conta uma história que uma moça veio para a cidade grande para tentar a vida, né? E ela foi trabalhar na casa de ajudante ali, né? Uhum. E uma vez tocou o telefone, ela ouviu o telefone tocar, ela atendeu e era uma pessoa pedindo para falar com o seu patrão. E o patrão pede para falar que ele não estava. E ela Uhum. travou, né? Ficou, mas como assim? Eu vou falar que você não está. Você está. Ele fala, ó, fala que eu não estou, porque senão eu vou te mandar embora. Ela fala, pode me mandar embora, porque a Olha, minha origem isso. me impede, né, de mentir. Ah, Né? E aí então. ele foi atender o telefone bravo, depois foi Uhum. embora para a empresa. Chegando na empresa, ele ficou refletindo, porque ela morava na casa dele. Como que ele ia mandar ela embora? E não tinha Uhum. onde ficar, não tinha onde ir, não tinha parentes por perto. E ele volta e ele reflete e fala: poxa, vou dar uma chance para ela, mas muito mais do que isso, vou aprender com ela, porque ela é uma Aham. pessoa autêntica, é uma pessoa de confiança, que Sim. ela não se misturou com o meio, ou seja, ela não foi pelo sim do patrão, né? Ela se Uhum. manteve na origem. Então, Sim, muitas vezes, é na simplicidade que a gente aprende a importância do sim, sim e do não, não, né? certamente. É verdade. Eu me lembrei disso agora. Realmente, ele conta esse fato, sim. E isso tem a ver com o nosso lindo caso de hoje, Leonardo. Esse Então, que você vamos nele contou já. aí, vamos lá, tem a ver com o nosso lindo caso de Chico Xavier. Quando o Chico tinha 21 anos, morando ainda em Pedro Leopoldo, ele, já nessa época, havia sido publicado o seu primeiro livro, O Parnaso de Além Túmulo, contendo poemas, poesias de renomados poetas, literatos brasileiros e portugueses. E isso repercutiu muito no meio literário no Brasil da época. E, inclusive, um escritor e poeta de Belo Horizonte ficou encantado com o livro e queria conhecer quem era o autor, e foi para Pedro Leopoldo. E ele insistiu para levar Chico com ele para Belo Horizonte,
Mas ele, quando chegou em Pedro Leopoldo e foi na casa do Chico, ele ficou impressionado com a miséria em que a família vivia. Na época, Chico trabalhava como ajudante num armazém. E ele propôs ao pai de Chico que o Chico fosse com ele para Belo Horizonte, que ele encontraria um emprego melhor para o Chico, né, para poder ajudar no sustento da família. Bom, à noite, Chico perguntou para Emmanuel o que Emmanuel achava daquilo. E o Emmanuel respondeu para ele: não é conveniente, não vai trazer resultado algum para você. Mas aí o Chico ficou dividido. O sim do pai, que queria que ele fosse para Belo Horizonte, e o não de Emmanuel, dizendo que não daria certo, e que Chico tivesse confiança, porque o auxílio do alto viria para ele e para a família, financeiramente falando. Mas o pai de Chico foi insistente, e aí na noite seguinte, conversando novamente com Emmanuel, o protetor disse para Chico: obedeça então ao seu pai. Imagina se o Chico falasse para o pai dele: olha, pai, eu não vou para Belo Horizonte porque Emmanuel está dizendo que não vai dar certo, sabendo que ele tinha aquele entreveiro constante com o pai, né, que não aceitava a questão e nem acreditava na influência dos espíritos ali na mediunidade do Chico. Enfim, entre o sim do pai e o não de Emmanuel, ele obedeceu ao pai, por sugestão do próprio Emmanuel. Veja a dimensão desse espírito ao dizer para Chico: obedeça ao seu pai e vá, mesmo sabendo que eu não concordo. E o Chico foi. Ele passou 3 meses em Belo Horizonte, na casa daquele escritor, participando de reuniões literárias com outros poetas e outros estudiosos de Belo Horizonte, na casa daquele senhor, e o Chico só escutava, porque ele não entendia absolutamente nada do que aquelas pessoas estavam falando sobre literatura, poetas europeus. Ora, o Chico tinha instrução primária, e ele ficava ali quietinho ouvindo. E à noite, Emmanuel explicava para ele quem era aquele poeta, quem era aquele pesquisador dos fenômenos paranormais, para que o Chico não ficasse tão fora do que estava se comentando. Passados os 3 meses, naquela situação, nada de emprego surgiu para Chico. E ele decidiu, então, voltar para Pedro Leopoldo. Só que naquela época em que ele decidiu voltar, aquele poeta tinha um compromisso no Rio de Janeiro, então nem ficou sabendo da partida do Chico, né, porque ele também, o poeta, não estava lá em Belo Horizonte. E o Chico, quando estava na estação aguardando o trem, vieram 2 pessoas que ele havia conhecido lá na casa de Chico, dizendo para ele: não, Chico, nós arrumamos um emprego para você. Você vai ser muito beneficiado, a sua família vai receber muitos benefícios, vai ajudar muito você e a sua família. Só que tem uma condição: você tem que negar o espiritismo e afirmar que não foram os espíritos que escreveram o livro Parnaso de Além Túmulo, mas você mesmo. Chico ficou muito desapontado. E aí começou a explicar para eles o que era a mediunidade, como que os espíritos haviam escrito por meio dele aquele livro. E eles riram com aquele ar de zombaria, não é? E aí perguntaram para Chico: Chico, você conhece um passarinho chamado Sofré? Esse passarinho tem um dom de imitar o canto dos outros pássaros. Então, você também tem esse dom de imitar o estilo de outros poetas. E Chico ficou muito triste, muito magoado com aquela colocação. E pensou em Emmanuel.
instantaneamente, como se ele tivesse conectado ali com o foninho de ouvido direto, ele ouviu a voz do benfeitor. Não, Chico, você não é como o sofrer, mas vai precisar sofrer para aprender. Volte para Pedro Leopoldo, que logo, logo, confie na providência divina, que logo a sua situação financeira vai se resolver. E foi o que aconteceu, que logo depois, quando ele já estava com 22 anos, ele foi contratado para trabalhar na Fazenda do Modelo pelo Ministério da Agricultura. E aí as coisas começaram a melhorar financeiramente para ele e para a família dele. Então, parece que não tem ligação com o estudo de hoje, mas tem tudo a ver, Leonardo. Veja que naquela hora que eles falaram, negue o espiritismo e diga que não são os espíritos, mas que foi você mesmo que escreveu o livro, Chico poderia dizer para eles, mas eu juro por Deus que não sou eu, não é? Aliás, Chico nunca jurou nem cruzar, nada, não estava nem cruzar o dedinho. Ele nunca jurou por nada. Ele foi autêntico e foi fiel aos espíritos, fiel a ele mesmo. Aliás, Chico sempre foi muito autêntico com ele e com os outros. E passou por muitas situações de saia justa mesmo, nessa questão do sim e do não. Então, ele precisou ser coerente com o sim do pai, aguardando o não de Emmanuel para comprovar que realmente a coisa não ia dar certo. Mas ele podia, se ele não fosse autêntico com ele mesmo, ele poderia ter mentido, apenas para conseguir o trabalho e melhorar a situação financeira de toda a família. Não é, Leonardo? Então, tem tudo a ver com a passagem que nós estamos abordando hoje. É essa a lição do caso de Chico. E aí me lembrou, né, primeiro, quantas vezes nós vamos pelo caminho do sim e nós, de fato, perdemos oportunidades de crescer e construir. O Chico não aprendeu, né, na verdade, mas não aprendeu nada de útil nesses meses que ele ficou lá. Ele aprendeu que o caminho era errado, né? Então, muitas vezes a gente vai pelo sim e tem que voltar para o não. E aí, os primeiros cristãos, né, para fugir para fugir, para não serem queimados, era só falar que eles não eram cristãos, mas eles afirmavam ser. Será que nós aceitaríamos hoje, afirmaríamos ser cristãos? Pois é. Hoje é uma situação bem mais fácil, né? Para a gente é muito mais fácil, mas para eles da época, né, acredito que muitos não tiveram coragem de manter essa autenticidade e essa fidelidade a Jesus, né, mas se não fosse a coragem daqueles primeiros cristãos, não é, Leonardo, para entrar cantando para a arena do circo, olha, é de fazer a gente pensar muito, não é? Foram eles que trouxeram a oportunidade da luz, né, entrar e se transformar, de dar coragem. Então é preciso olhar e refletir para isso, né? Eles disseram não aceitando sim que existia o Cristo, né? Então como é importante o sim e o não, né? Leonardo, veja que como essa questão desta virtude, ser autêntico, está relacionado com as anteriores. Porque a pessoa autêntica, com a verdade, mantendo coerência entre o que ela fala e o que ela faz, no bem, claro, né? Ela está comprometida com a verdade. Ela não está matando a confiança de ninguém sobre ela, não está adulterando. Olha como uma coisa vai costurando com a outra. Né? Então, a pessoa realmente... Por isso que você falou no começo, a gente parece que vai ficando cada vez mais enrolado e mais amarrado, porque não dá para separar uma virtude das demais. Não Exatamente, é? Né? Exatamente. Porque aquele que mente, aquele que não é autêntico, não é sincero, nem consigo mesmo, nem com o próximo, ele está adulterando.
ele está matando a confiança do outro, ele não está se comprometendo com a verdade. Tudo está relacionado com os 10 mandamentos, só que com uma visão muito maior, muito mais espiritualizada que Jesus trouxe para nós. Certo? E lá atrás era muito mais difícil. Hoje, né, essa questão de fidelidade, autenticidade, é justamente para que nós possamos progredir. Não é mais nem a questão de sobrevivência, né, aqui. Então, não estamos falando de sobreviver, porque naquela época a autenticidade levava à morte, né? Sim, olhando para o Cristo. Caso, e hoje não mais, caso. né? Uhum, então, como é difícil mesmo, inclusive, a Conceição colocou como é difícil fazer as pessoas aceitarem o sim e o não. Realmente, porque cada um traz ainda a visão, né, ainda traz uma limitação de entender o estado onde nós estamos, né? Isso, é bem lembrado que ela colocou, bem lembrado, que assim, a dificuldade das pessoas aceitarem, né? É bem lembrado. E aí tem o caso, aquela história que nós vamos encontrar lá no capítulo 3, né, do céu e inferno. Você lembra dela? Não, pode contar você. Não, é que você conta tão bem contada a história, né? Vai passar isso, um senhor, né, chama Joseph Bré. Ele é evocado, então, por uma neta dele, depois de 22 anos que ele havia falecido. E aí, bom, eu vou ler para não perder os detalhes, porque eu acho que é riquíssimo, né? Então, o título chama O Homem Honesto Segundo Deus ou Segundo os Homens. O título já nos traz aí, né? Pronto. Então, eu vim estudando, e aí eu vim refletindo. Falei, meu Deus. A hora que eu cheguei nisso, eu falei, tá tudo errado que eu estudei. Porque tem que ser com essa visão, né? Então ele traz assim, caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me qualquer pormenor útil ao nosso progresso? Então, ela queria saber como ele estava e se ele poderia dar alguma informação em relação ao progresso, qualquer informação útil, né, ao progresso. A resposta dele, tudo o que quiseres, querida filha, era neta, né? Eu espio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. E aí ela faz a segunda pergunta. Mas como? O senhor viveu sempre honestamente? Né? Ele fala, sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo enorme, né, entre a honestidade dos homens e a honestidade de Deus. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Aí muda tudo, né? Exato. Nem fale. Que lindo, que lindo. Então, o texto é o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? A nossa honestidade a autenticidade está perante o quê aí, né? Isso, ser autêntico perante quem, né? Aí que tá. Exatamente. Nem o que falar, né? A gente fica sem palavras, né, Leonardo? Meu pai do céu. Então, como nós temos que olhar de fato o quão pequenos nós somos, buscar ainda essa simplicidade, essa humildade, muitas vezes ouvindo as intuições do alto que nos levam nos caminhos mais simples, né? E nós queremos sempre o mais. Então, acho que olhar um pouquinho mais para as coisas espirituais, colocando nosso ponto de vista na vida futura, né? Porque se nós olharmos no agora, fica muito difícil. Né? Fica assim, exatamente. Muito bem colocado. E não temos nenhuma questão hoje que você queira comentar, que alguém tenha comentado? Tem aqui, ó. Então, nós podemos considerar que o juramento nunca é autêntico? Se é nós fazemos algum juramento? Olha, se é autêntico, não precisa de juramento, mas vamos tomar um cuidado aí, Leonardo. Nós estamos falando da questão do relacionamento entre as pessoas, não é?
Agora, por exemplo, a pessoa vai fazer um depoimento no tribunal, ela é obrigada a fazer um juramento formal perante a lei, não é? Se no caso do consórcio, ou melhor, da união entre as duas pessoas que juram ali perante o altar a fidelidade, a união de permanecerem juntos e se apoiando mutuamente até que a morte os separe, ou seja, é um juramento formal exigido por uma determinada circunstância pública. Mas o que Jesus está dizendo é no nosso relacionamento usual, ali no dia a dia com as pessoas. É disso daí. E muito mais no relacionamento íntimo nosso mesmo ali, Uhum. nós conosco Uhum. mesmo, né? Isso. E tantas vezes ainda somos vacilantes, né? Alô, eu acho Sim. que nós só temos essa. Eu tinha visto uma outra, mas eu não estou achando. Uhum. Eu acho que apagou, porque eu não estou achando. Uhum. Bom, Malô, acho que chegamos ao Uhum. final, conseguimos abordar bem essa questão, né, da Uhum. autenticidade, como estamos longe realmente, não estamos perto. E esse Uhum. finalzinho nos mostra mais ainda essa distância, como ele traz esse abismo no Esse entendimento que abismo. nós temos ainda. Uhum. Né? Foi bom você ter. Eu acho que a gente tem mais ali uns 5 minutinhos aí, mais alguns minutinhos, Tem, Leonardo. Foi bom você ter lido isso daí, porque nós temos, aliás, isso é uma tendência nossa, de achar que quando um ente querido nosso desencarna, né, no dia seguinte ele já foi promovido a espírito superior, né? Com é, muita é, dificuldade e muita resistência, nós aceitamos que o nosso ente querido vai passar por um período de, vamos dizer, de análise da própria consciência, assim como nós. E que esse período pode ser de muito sofrimento para ele, assim como para nós. Então, o depoimento deste espírito para sua neta mostra claramente isso, né? Que ele passou por um momento de análise da própria consciência, ao ponto de as pessoas, né, dos seus familiares, ou ela mesma, ficar ali indignada, achando, falou, nossa, mas o senhor era tão honesto aqui na Terra. Então, a maneira como nós tratamos a vida de relação no dia a dia é muito diferente da realidade espiritual, né? E que nós continuamos na espiritualidade exatamente como somos na vida material. É isso. Né? Mas a gente não quer é, pensar, né? A gente não quer pensar dessa maneira. A gente acha que o nosso querido, o nosso amado, que desencarnou, já no dia seguinte já foi promovido para espírito superior. E não é nada disso, né? e Uhum. quando nós vamos trazer nesse capítulo 3 do Céu e do Inferno, ele vai Uhum. tratar justamente de espíritos medianos, né? Isso. Não estamos lá Que é o atrás, mas também não estamos lá na frente. É o não nosso estamos, não. caso, né? É o nosso caso, nós estamos nesse caminho ainda, com Em espíritos. cima do muro, né? É, como a gente, mas a gente precisa lembrar também, Leonardo, que para a gente não ficar tão desanimado, né, em relação a nós mesmos, que o Espiritismo não é uma doutrina perfeccionista, ela é uma doutrina de aperfeiçoamento. O que significa isso? Que hoje eu preciso que o meu hoje, no meu hoje, eu seja melhor do que ontem e que no amanhã, e que amanhã eu seja melhor do que hoje, sempre procurando crescer um pouquinho, né? Não fazendo mais as coisas erradas, o que eu errei hoje, não repetir o mesmo erro amanhã. Isso é que é o espiritismo. Caiu, levanta, né? Errou, conserta, magoou, vai pedir desculpas, né? É assim. Doutrina de É, aperfeiçoamento e não perfeccionista.
A doutrina vai justamente nos debruçar pela doutrina, vai justamente nos mostrar a necessidade de buscarmos a perfectibilidade, mas estamos muito longe disso. Então, acho que se nós olharmos o sede perfeito do Cristo e vir trabalhando ali, já está de bom tamanho pro agora, né? E o nosso grande desafio nos versículos que nós abordamos hoje é sermos autênticos, em primeiro lugar, com a gente mesmo, para que a gente possa ser autêntico com o outro. E como a Conceição falou, como é difícil que o outro aceite o nosso sim ou o nosso não. Mas aí já é problema do outro. O importante é que a gente mantenha fidelidade em relação a Deus e a nós mesmos, como aconteceu com o Chico. Ele não ficou preocupado com como aquelas pessoas o consideravam. O importante foi que ele se manteve autêntico e fiel a ele próprio, aos espíritos e à sua tarefa na mediunidade. Agora, se o outro acreditava ou não, ele não estava muito preocupado, não ficou preocupado com aquilo. Né? É assim. Tudo a gente entre não, nós e Deus, sempre. nós não podemos ter a pretensão de agradar a todos, não é? É isso. Bom, Então, tá acho que bom. nós chegamos ao final aqui, Malô. Agradecer o pessoal que nos acompanharam aí, que estão conosco. Mais uma mandando vez. Mensagem aí, bastante mensagem o pessoal está mandando, mas não tem pergunta. Então, de duas, uma. Ou nós estamos falando bem falado, ou eles estão sabendo tudo. Que ótimo. Eu vou mais por essa, viu, Leonardo? Eu acho que eles estão sabendo tudo, viu? Se Deus quiser, que possam ensinar para a gente Se também. Deus quiser. Tá certo? É isso aí, então, essa troca. Mais uma vez, Leonardo, agradeço pela oportunidade que você me proporciona de contribuir de alguma forma com a divulgação do Espiritismo à luz do Evangelho. Desejo uma ótima semana a todos, né? Fiquemos com Deus, um bom descanso e até o próximo domingo, porque, olha, faltam 2 blocos para nós terminarmos o capítulo 6, e são justamente os mais difíceis. Jesus deixou os 2 mais difíceis para o final, tá bom? Venham preparados, né, Malô? Venham preparados, e vamos nos preparar ao longo da semana, certamente. Muito obrigada, um grande beijo abraço a todos. Viu? Fiquem com Deus. Obrigado, Malô. Fica com Deus. Obrigada,